Boa noite, Rafa. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, vamos começar os trabalhos. Claro. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né, Rafa? Sobre desencarne, né? As dificuldades, às vezes, de um ser desencarnar, né? Nós temos que começar a expandir a nossa consciência, tá? E para expandir a nossa consciência, nós temos que entender como o universo funciona. E assim, o desencarne, a morte, como costumam chamar, é uma coisa natural, né? Todo mundo sabe que uma hora isso vai acontecer. Então, nós temos que começar a agir, né, com naturalidade dessas coisas. Por quê? Porque o momento da nossa evolução, né, precisa desse amadurecimento espiritual para a gente. E a gente consegue isso como? Expandindo a consciência. Ou seja, obtendo conhecimento de como o universo funciona. Então, o que acontece? Né? Nós temos que ter a consciência que nós estamos vivendo num plano físico, num corpo de carne e osso, mas a gente não é esse corpo de carne e osso, a gente é um espírito, né, que em determinado momento a gente vai vivenciar a vida de uma outra forma, né? Ou seja, a gente vai continuar a vida no plano espiritual. Então, como é que a gente consegue, aos poucos, expandindo a nossa consciência? O que é o desencarne, o que é a morte, né? Se a gente vê pela visão do ser humano, né, é dor, é sofrimento, é apego, né? A gente não entende por que acontece aquilo com as pessoas em certos momentos, em certas idades. Então, se a gente tiver esse olhar do ser humano só, né, da questão do plano físico, a gente não entende o que está acontecendo. Né? A gente vê a morte como uma perda, como algo que acabou. Né? Só que, porém, né, a mesma morte, você tendo uma expansão de consciência, ou seja, você tendo uma visão espiritual, é diferente. Né? Como que a visão espiritual vê a morte? Ela enxerga como uma vida, né? Ela enxerga como uma libertação, ela enxerga como algo em que a pessoa cumpriu sua missão, vai continuar no plano espiritual em outras dimensões, né? Com outro corpo, ou seja, a aparência vai ser a mesma, mas o corpo que a gente chama de astral, né? É um corpo energético, ele é diferente, né? Não é esse corpo nosso pesado, carregado de matéria densa. Então, as pessoas vão ter que começar a se acostumar com essas energias mais sutil, né? Tem que começar a se acostumar. Isso é expansão de consciência. Então, como é que a morte é apresentada para a visão espiritual? Uma continuidade da vida. Né? Então, nós temos que começar a expandir dessa maneira. Né? Ver a morte, ver o desencarne com um pouco mais de naturalidade. Né? E sentir isso, começar a querer entender essa situação que é comum para todos que vivem aqui no plano físico. É né, as pessoas falam que a maior certeza que eles têm na vida é esse momento. Então todo mundo sabe A que única, isso vai, é a única vai acontecer. certeza que a gente tem, né? Que a gente nasce e que a gente vai morrer. Vai desencarnar, né? E todo mundo sabe disso, mas qual é a visão que eles têm? Uma visão
materialista do plano físico ou uma visão mais espiritualizada do plano espiritual, porque são diferentes e faz muita diferença, seja pro luto de quem fica e seja também para a continuidade de quem vai, porque é nesse ponto que às vezes as pessoas não têm percepção, mas que traz muito sofrimento para quem tem esse apego, principalmente para quem vai também, né? Por quê? Porque o universo ele funciona de uma forma que a gente precisa entender, né? Que a gente já falou que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é questão de vibração. E como é que a gente qual que é o termômetro, né, do que a gente vibra? É o que a gente pensa, é o que a gente sente. Mas às vezes é muito artificial falar só isso, mas é só isso. Só que assim, por exemplo, uma pessoa que é apegada à matéria, ela vibra na matéria. Então, ou seja, ela está muito apegada ao plano físico. Então, uma pessoa que está muito apegada ao plano físico, a busca só de coisas materiais, né? O plano espiritual, as questões espirituais fica para depois. Então, essa pessoa muito apegada, só os pensamentos só materialista. O que acontece? Ela vibra nessa energia. Se ela vibra só nessa energia, né, ela está ligada ao plano físico muito forte. Então, no momento que essa pessoa, por exemplo, desencarna, que é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né, ela vai deixar de viver do corpo físico para viver no corpo astral, numa outra dimensão, que é no plano espiritual que a gente fala. Né? Só que se ela tiver muito apegada ao plano físico, o sofrimento para ela ter essa libertação é muito grande. Né? É muito grande. Por quê? Porque ela está apegada às energias muito densas do plano físico ainda. É o caso que muitas vezes, né, Rafa, a gente fez um trabalho espiritual junto já sobre ajudar a libertar algumas coisas, né, que a gente já passou por isso, e é o tal do apego, né? A pessoa vai, mas o corpo, o espírito fica preso aqui nos ambientes, porque muitas vezes em fazendas, essas coisas, é preso, materializado ali dentro, por puro apego, porque não consegue desapegar, se libertar daquilo, né? Tá apegado aqui de uma forma que nem ele mesmo consegue entender. Ele já não faz parte mais desse plano, né? E tem também aquilo que a gente já conversou, né, Rafa? Quando a gente não tem esse entendimento, é um pouco difícil quando a gente não tem essa aceitação. Eu falo porque eu já tive, assim, 3 perdas muito significativas para mim. E essas 3 perdas, uma foi, assim, eu já te contei, assim, meio por cima a história. Então, assim, quando a gente não tem esse entendimento da espiritualidade, desse desprendimento, de entender que o outro só vai continuar sua caminhada em outro plano, né? A gente também acaba ficando nesse apego e não deixa o outro também livre, porque há o sofrimento dos dois lados, para quem tem que se desligar e para a gente que fica ali segurando aquela situação para não ver o outro ir embora. E quando a gente tem esse entendimento da espiritualidade, que a gente trata isso com mais leveza, a gente
fica em paz com a gente mesmo. A gente consegue trazer essa paz para a gente, mas quando a gente não tem esse entendimento, fica assim um pouco difícil. A gente sofre por inconsciência, falta de consciência, a gente sofre e de quebra a gente também deixa o outro também naquela situação de não querer ir embora. Então, quando a gente entende isso, a gente traz isso para a nossa vida, a gente começa a buscar, a gente começa a estudar e entender o que acontece, a gente ganha um discernimento maior. E esse discernimento nos permite deixar o outro, e aquele momento é de dor. Claro, é um momento de dor. A gente sente ali, mas ao mesmo tempo a gente agradece pelo tempo e deixa o outro disponível para seguir o caminho. E o entendimento de que aqui é só um momento, é uma passagem, a gente pôde viver o que tinha que viver aqui, mas que tudo continua de uma outra forma, num outro tempo, num outro espaço. Nós continuamos ligados uns com os outros da mesma forma. E é difícil. Vou falar para você assim, que a experiência que eu tive, é difícil. Principalmente quando é uma pessoa muito querida, muito próxima, entendeu? Da gente se despedir. Mas quando você tem um entendimento da espiritualidade, isso te fortalece, não é algo mais que te deixa, não é dor, entendeu? Você sabe que são momentos que a gente precisa se distanciar e que logo a gente vai estar junto de novo. Mas quando a gente é inconsciente disso, a gente sofre. E sofre muito. Porque eu passei por esse momento, eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, foram os momentos difíceis para mim. E depois que eu conheci a espiritualidade, que eu comecei a entender tudo o que acontecia, da forma que acontecia, e as coisas foram se apresentando para mim como precisava ser, eu ganhei clareza de saber que o outro cumpre a missão e está tudo certo. E a gente precisa ficar em paz com isso. E principalmente quando a gente dá o nosso melhor no convívio com essas pessoas, na nossa trajetória, na trajetória delas com a gente. E a gente só precisa agradecer. Agradecer, aceitar, ser grato pelos momentos que a gente teve, seja os momentos bons, os momentos difíceis, mas a gente ter consciência que aquilo foi para um aprendizado para a gente, foi para a evolução do outro também, e a gente consegue crescer com isso, e a gente cresce e ao mesmo tempo se liberta desses apegos desnecessários, de sofrimento desnecessário. É um entendimento maravilhoso. Às vezes as pessoas costumam dizer, nossa, mas isso deixa a pessoa fria. Não é fria, é o entendimento, é a compreensão de que o outro, ele continua com a gente em espírito. Ele só está num plano diferente. Ele está num plano um pouco mais elevado. E está tudo bem. É questão de tempo. Todos nós vamos passar por esse processo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente encara essas ditas perdas
com uma certa leveza. Mas quando a gente não tem esse entendimento, a consequência é o sofrimento. A gente sofre por isso. Então, quando a gente fala de expandir a consciência, de aceitação, é a gente olhar para isso com mais clareza. Para quem acredita, né, que existe vida após a morte. Para quem não acredita, consequentemente vai ter o sofrimento. Porque dentro desse sofrimento tem o apego. E esse apego, esse entendimento de que morreu, acabou, traz à tona essas dores, esses sofrimentos. E quando você tem clareza de que o outro é como num jogo, só está passando de fase. Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir aqui. Ele fez a parte dele. E ele vai para um outro degrau. E está tudo bem. Então a gente precisa ter essa consciência, trazer isso para a gente mesmo não estar preso a esse sofrimento. Porque o sofrimento é o apego. É o apego de achar que o outro nos pertence, de que o outro, de alguma forma, precisa ficar com a gente, ou tem que ficar com a gente de alguma forma, e não é assim. É o tempo, e o tempo dele aqui, a passagem dele por aqui foi cumprida, e ele tem que dar um passo a mais. É assim que a gente precisa ver o desencarne. Porque quando a gente fica apegado nisso, é só sofrimento que a gente vai ter. E tem gente que leva esse sofrimento, se arrasta por um bom tempo, né? Carrega esse sofrimento por uma vida, porque não consegue desapegar. E é isso. Então, assim, a pessoa fica presa no plano físico, quem partiu, por várias consequências, que nem a gente já comentou. Muitas vezes, e assim, quem está do outro lado consegue enxergar quem está quem tá no plano físico. Só que quem está no plano físico não consegue ver. Né? Por quê? Por questão de frequência, energia. Né? Uma questão de física. Não tem como mudar isso. E daí, se a pessoa, né, que desencarnou está pegada, fica presa. Mas, se quem ficou, né, fica sofrendo demais, pedindo para não ir, então essas coisas a gente tem que começar a tomar cuidado. Se você pede para a pessoa que não vá, que perdeu, ela está vendo do outro lado. E o que acontece? Ela também não se liberta para seguir o caminho dela. Então causa sofrimentos mútuos de Em todos os ambos lados. os lados, né? Por quê? Qual que é a realidade? A realidade é a pessoa partir, né? E aí, de acordo com as suas obras, né? O que você fez de bom, o que você fez de ruim, tudo isso é pesado na balança, né? Pelo próprio universo. E aí a gente é encaminhado para lugares aonde a gente vai continuar. Então, por exemplo, assim, a gente vai para um lugar, eles chamam de colônia. E aqui, ó, para quem tem curiosidade de saber, né, assista o filme Nosso Lar. É um dos melhores filmes que tem para as pessoas imaginar e entender Né? como que é isso, tá? Como que funciona isso. Então, a pessoa, por exemplo, desencarnou. Quando a gente desencarna, tem um monte de espíritos esperando a gente para nos auxiliar. A gente nunca está sozinho. A gente nunca está desamparado. Tá? A gente sempre está amparado. É o nosso anjo da guarda, pode dar esse nome. Familiares, muitas das vezes, esperando a gente do outro lado. Né? Por quê? Para nos auxiliar.
porque a gente não pode ficar parado. E se a gente ficar preso, como a gente falou ali, a gente fica parado a nossa evolução. Isso não pode acontecer. Causa sofrimento. Quando a gente para a nossa evolução, causa sofrimento. Né? E aqui na Terra, quando a gente está aqui, também comece a parar de fazer as coisas, você vê se não causa um sofrimento horrível. Né? A pessoa começa a ter problemas, né? A pessoa fica por muito tempo parada. E com a evolução é a mesma coisa. Então, se a pessoa está lá, então vai para a colônia Nosso Lar, o que ela vai fazer lá? Ela vai continuar a escala evolutiva dela, ou seja, aprendendo. Vai aprendendo as coisas lá, aprender música, aprender as artes, aprender a escrever coisas diferentes, vai conhecer o universo de formas diferentes. A energia é outra. Só que para isso tem que se desprender, desapegar do plano físico. Naquele momento tem que se desapegar. Então, qual que é a ideia que a espiritualidade traz para que isso seja mais leve? Começar agora isso. Começar agora a desapegar das coisas, a começar a se transformar, a mudar os pensamentos, a mudar os sentimentos. Né? Em vez da gente se apegar tanto à questão material, a gente pode usufruir do material, mas com uma visão espiritual das coisas. Você pode usar seu carro, você pode usar seu carro, você pode ter. Entendimento que isso é passageiro, né? Você pode usar seu carro, você pode ter sua casa, sua mansão, você pode usufruir das coisas materiais, mas você tem que ter uma visão espiritual disso. Aí o negócio muda, que é isso que a gente vem tentando esclarecer para as pessoas, porque o problema é depois. O problema é depois. Agora você vai viver a tua vida tranquilamente, mas depois. Então, se você desapegar já, mais leve essa passagem. Como a gente já falou, uma hora vai chegar, mais cedo ou mais tarde. É inevitável. Então, essa preparação que a gente traz, essa expansão de consciência é para isso, para deixar as coisas mais leve. E a gente começa aqui, já, né? Para a gente continuar a nossa evolução, sem perder tempo, porque ficar preso a algo que não nos permite a evolução é um sofrimento e uma perca de tempo. E é o que a Sol falou, não precisa disso, a gente pode ir direto, mas a gente tem que desapegar, a gente tem que se libertar. Essa é a palavra, né? Esse desapego é essa libertação. Aceitar o que vem para nós. É isso, é aceitar. Aconteceu? Paciência. Existe uma razão. Se a gente for de atrás, a gente tem explicação para qualquer coisa. Essa é a realidade. Só que muitas das vezes a gente não vai de atrás por medo, porque a gente não quer. A gente tem medo do desconhecido. Então nós temos que começar a desapegar desse medo também. A desapegar desse medo do desconhecido. Né? Vamos confiar mais, vamos acreditar mais na criação maior, né? Que a gente chama de Deus. Essa inteligência suprema, essa inteligência cósmica que, querendo ou não, controla tudo. A hora que a gente começa a refletir o que é Deus, quem é Deus, a gente vê que a gente não controla nada, a gente não tem poder de nada, a gente não pode, a gente não é nada. O que a gente faz é só curtir a vida. Só que a gente não quer muitas vezes isso, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. Para você ver a inconsciência da gente dentro de uma situação, no meu caso, diante da pessoa no sofrimento, em determinado momento eu me coloquei, entendeu? Na hora ali do desespero, o sentimento ali na hora, você virar e falar assim,
eu daria qualquer coisa para trocar de lugar com você. Até nisso a gente às vezes peca por não entender que cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu momento. E aquele momento, entendeu? Muitas vezes você quer tomar posse de algo, você quer ter controle de uma situação para aliviar outra. A inconsciência faz isso com a gente. A gente querer controlar algo que a gente não controla. A gente querer mudar algo que a gente não pode. Isso aconteceu comigo. Eu não estou falando de situação de outra pessoa, estou falando do que aconteceu comigo. Porque eu não entendia que o momento, o processo daquela pessoa, naquele momento, estava acabando ali. Só que eu não aceitava. Queria fazer qualquer coisa para mudar aquele momento. E quando você tem entendimento disso, você tem uma visão mais clara, você sabe que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua passagem, e cada um precisa passar pelo que tem que passar, pelos momentos que precisam passar, tranquilo, e tá tudo bem, é natural, é normal. Então a gente ganha esse entendimento. Em outras situações também, aí você vê, nossa, acontece coisas, você tem uma aceitação maior. Recentemente também eu perdi uma amiga, foi atropelada, você sabe da história. Em outros momentos eu sofreria muito, porque era uma pessoa próxima de mim também. Só que o meu entendimento hoje foi, vou fazer uma prece, vou entregar o espírito dela para que ela siga o caminho dela em paz. Tinha que ser assim, foi assim, era o caminho dela, ela precisava passar por isso, e está tudo bem. É vida que segue, é o entendimento que a gente precisa. E a gente estar livre, estar aberto para isso. Não se prender a situações e querer controlar coisas que a gente não controla. A gente pode controlar o que a gente sente, ter o entendimento que a gente precisa dentro disso, estudando, buscando esse conhecimento, esse transcender da gente mesmo. E a gente trazer essa compreensão para a gente, porque quando a gente traz essa compreensão para a gente passa por momentos difíceis, mas a gente tem um entendimento. E esse entendimento é gostoso, é libertador, porque você consegue abrir mão daquilo que antes você não abriria. O entendimento te faz você aceitar, ter aceitação das coisas que Deus planeja para a nossa vida e não está sobre o nosso controle. E quando a gente ganha esse entendimento, é maravilhoso, que a gente ganha paz com isso também. A gente sente a dor, a gente sente, mas é ali, você tira aqueles momentos, né? Caiu a ficha, você faz a sua prece, sua oração, você sabe que tá tudo bem, a vida vai continuar e vai seguir em outro degrau, em outro nível, e tá tudo bem. Essa é a realidade. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Que a vida é só uma passagem, uma escolinha que a gente veio aqui aprender. E a hora que chegar o nosso momento de ir, é porque aqui já não tem mais o que a gente que fazer. A gente tem que evoluir de outra forma. E é isso que a gente precisa ter em consciência. Que todo momento, para todo mundo chega. E é natural.
é natural. Essa é a realidade. Quando a gente entende essa realidade, como o Rafa costuma dizer, a gente ganha um entendimento e uma compreensão maravilhosa do que é o universo, do que é a criação, do que é Deus, de como tudo funciona. E a vida é um quebra-cabeça, e a gente faz parte desse quebra-cabeça. E para tudo tem um momento. É um entendimento que a gente tem. E a gente fica em paz com isso. Saber que Deus faz tudo exatamente como precisa ser. A gente tem aceitação, porque a gente entende que somos espíritos evoluindo o tempo inteiro, se encontrando, se despedindo, se reencontrando. E essa é a magia mais divina que existe. É a gente poder ir e vir e compreender, aceitar essas coisas com naturalidade. Porque essa é a nossa verdade. É a verdade do universo, é como ele funciona. E tudo tem um tempo, assim como a flor, como tudo na natureza. A gente também é assim. E tá tudo certo. É a evolução. E quando aqui já não tem mais, passou o momento aqui, é em outro lugar. A gente vai evoluir em outro lugar. E se precisar voltar, vamos voltar de novo. E é assim que funciona. E Deus faz tudo assim, nos mínimos detalhes. Então a gente só precisa confiar, aceitar e confiar que tudo que ele faz é perfeito. A gente que é imperfeito, a gente costuma querer mudar as coisas da forma que ele faz. A gente quer mudar o tempo, a gente quer mudar a natureza, a gente quer mudar tudo. Mas ele faz tudo com perfeição. E quando a gente consegue entender o que é essa perfeição, a gente ganha essa paz e essa aceitação de que estamos numa escola, precisamos aprender o tempo inteiro. Essa é a realidade, né, Rafa? Quer ver uma coisa? O quão poderoso a gente é, a gente não sabe. E a gente tem que começar a aprender sobre quem a gente é e o que a gente pode fazer. Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Muitas das vezes, quem nunca passou por isso ou teve alguém que já passou, né? Pessoas que estão nas últimas, né? Acamado, tá ali praticamente morto. Não tem mais o que fazer. Aí os familiares, tal, tudo apegado, e choro daqui, choro de lá, e não quer que vá embora, e isso e aquilo. O que acontece? A pessoa já morreu, só que não consegue se libertar do outro lado. Fica presa a essas energias. Olha o quão poderoso a gente fala que é o nosso sentir, o nosso pensamento, é por causa disso, né? Então a pessoa já morreu, só está o corpo dele, só que ele não consegue ter a liberdade de continuar a evolução dele do outro lado, porque as pessoas, famílias, parentes, amigos, estão ali de alguma forma, né, pedindo para ficar, chorando que não quer que vá embora. Então a pessoa não consegue se libertar. E daí,
contrapartida, do lado espiritual, está lá o anjo da guarda, os espíritos, né? Parente, muitas das vezes, cuidando do desencarne ali, né? Da hora de partir. Só que eles também não conseguem fazer nada por causa do apego dos parentes, né? E olha que interessante, né? Como é que eles solucionam isso? Quem nunca entendeu isso, né? A pessoa melhora, né? Então, o acamado, ela dá uma melhorada, o médico vem, nossa, ele melhorou. O que que as pessoas fazem? Elas relaxam, né? Aceitam aquele momento, então aquele apego de não deixar partir, de não querer que vá embora, de querer ficar ali, aquelas energias se desfaz, né? Aquele momento de alegria, de felicidade ali, joga energia boa e daí, logo após, o desencarne acontece. Quem nunca passou por isso ou quem nunca ouviu essa história? Olha que interessante e, ao mesmo tempo, como que funcionam as coisas, como que a gente está tudo interligado, né, nas energias, né? Então, a pessoa dá uma melhorada, os parentes relaxam, né? É um momento feliz, é um momento alegre que melhorou, aí eles podem fazer o desencarne. Mas já tinha acontecido, né? Já morreu, já foi. Só que a libertação para continuar, né, a caminhada evolutiva não poderia acontecer sem aquele momento, né, onde todas as energias fluem a favor. Então é isso que a gente fala, tá? Por mais doloroso que seja, por mais difícil que a gente seja entender, a gente tem que ter esse conhecimento de manter uma vibração boa, né? Então, a tristeza vai acontecer? Lógico que vai. Mas tem que ser uma tristeza não de sofrimento, não de perda, né? Tem que ser aquela tristeza de um até logo. Daqui a pouco a gente se encontra, sei lá, né? Então, tem diferença quando é aquela tristeza sofrida, dolorida, que não quer que vá. Isso aí gera uma. Aonde que está a questão? A energia que é gerada nisso é muito forte, né? É muito, muito densa, é muito pesada. É diferente quando você está triste, mas sabendo que vai continuar, né? Vai estar bem encaminhado, vai continuar a sua evolução. É uma tristeza diferente. A vibração, a energia é boa. Então tem a tristeza de energia boa? Tem. E tem a tristeza que é uma energia muito ruim, muito pesada. A gente começa a sentir essas coisas. A hora que a gente começa a entender, né, essa questão de energia, a gente começa a sentir o que é uma coisa, uma energia muito pesada e uma energia mais elevada, uma energia mais. Mas vai ter um momento de tristeza e tudo bem, né? Um E, às momento de vezes, saudade. e muitas vezes, né, Rafa, o próprio acamado ele já está preparado, né? Muitas vezes ele já aceitou a condição dele ali, mas muitas vezes os que estão em torno é que prende. E a gente vê que assim acontece em muitas situações também, que a pessoa por si só ela quer, ela despede, ela entendeu, ela faz tudo como precisa ser feito ali. E as energias das outras pessoas às vezes acaba atrapalhando. Então, dentro disso, o que a gente fala, né? Ter esse conhecimento de manter essas energias elevadas. Faz uma prece, faz uma oração, qualquer coisa, mas que seja elevada, né? Pensamentos elevados. O que é uma oração? Oração é um pensamento, né? Oração é um sentimento. Então, qual é o teu sentimento? Você está triste, mas se você libertou, né, desapegou, pode ir embora. É isso, né? Agora, se você fica aprendendo com o teu sentimento, a energia é pesada, a energia é ruim, é apego. É apego à pessoa, aí é apego às coisas materiais. Então, é um sentimento que tem que ser libertado. É um pensamento que tem que ser libertado. Porque você está emanando energia, né? Pode ser boa
ou não. Então, essa que é a transformação que a gente vem trazendo, né, que a gente quer trazer, para que as coisas fiquem mais leve para todos, para quem fica, para quem vai, porque para quem vai ou para quem fica é um até logo. Daqui a pouco estão se encontrando tudo de novo. O universo é perfeito na sua estrutura, na sua construção. Nós que precisamos entender como é que funciona. A gente que precisa entender como é que funciona. Né? E, e dentro disso, é entender como a gente funciona. Quem somos nós? O que a gente vive falando que o autoconhecimento é muito importante. Por quê? Porque do outro lado, tá? No plano espiritual, esse autoconhecimento ele é bem mais intenso e bem mais profundo. Né? Aqui, a gente está num corpo físico e ele atrapalha um pouco, vamos falar assim, ele atrapalha um pouco os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Quer ver como é fácil de entender como que ele atrapalha? A gente pensa uma coisa e fala outra. Então, essa lentidão da comunicação aqui, ó, né, facilita o nosso aprendizado de se conhecer. Por quê? Porque se você pensa uma coisa e fala outra, você tem um tempo para fazer isso. Se você está com raiva, se você está com um ódio mortal de alguém, você tem alguns segundos para você não fazer bobagem, para você não causar problemas. Então, essa lentidão aqui facilita o nosso aprendizado. Para quê? Para a gente controlar nossas emoções, né? E para a gente mudar nossas emoções. Por quê? Porque no plano espiritual é diferente. Lá, o negócio é mais rápido. Ou seja, lá você pensa ou sente, aquilo já é. Ou seja, digamos que lá a comunicação é por pensamento, para entender. Se você está com ódio, se você está com raiva, todo mundo está vendo você com ódio e com raiva. Não tem como esconder. Né? Se você pensa alguma coisa lá, todo mundo está lendo o pensamento. Porque não tem o corpo físico para, em certas situações, atrapalhar o sentimento e os pensamentos, mas em outras, para facilitar o nosso aprendizado. É muito bom. Então, olha como é perfeito o universo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que aproveitar o aqui e agora que a gente está para mudar. Porque do outro lado, é mais difícil a mudança, porque lá está acontecendo as coisas muito rápido. É muito rápido. Lá você sentiu raiva, ódio, a energia já foi. Todo mundo está vendo você com ódio, com raiva. Né? Todo mundo está lendo seus pensamentos. No plano espiritual, a comunicação é por pensamento, é por sentimento. Por isso que a gente fala aqui, quem você é. Né? Você é o que você fala, você é o que você pensa, você é o que você sente, você tem esse conhecimento, você tem essa percepção de você mesmo. Aqui é tranquilo. Né? Aqui eu posso me esconder atrás desse corpo, dessa carinha aqui. Penso uma coisa, falo outra. Mas lá não é assim que funciona. Lá o que eu penso, todo mundo está ganha vendo. Essa consciência também, né, Rafa, que você traz para você, mesmo aqui no físico, uma análise para a gente mesmo, né? Quando a gente tem essa consciência do que é o outro lado, a gente entende, a gente tem a consciência de que a gente é observado o tempo inteiro. Quando a gente ganha essa consciência, a gente faz de tudo para se livrar dessa máscara que você acabou de falar aí, né?
de esconder o que você é. Porque você sabe que você não está sozinho quando a gente tem essa consciência. A gente sabe que a gente está sendo observado o tempo inteiro. E a gente começa a se policiar o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? A gente traz isso para a nossa consciência. E você fica nisso porque você entra em outra energia. E você quer manter essa energia que você presencia, que você sente. Isso é claro para a gente. A gente começa a se policiar o tempo inteiro. Porque a gente tem certeza de que a gente não está só. Que a gente está sendo observado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Até mesmo quando a gente está dormindo. A gente está sendo observado. Então a gente ganha essa consciência e a gente tem essa. Acaba sendo uma preocupação da gente. O que eu estou fazendo comigo mesmo? Então a gente fica em alerta com a gente mesmo. Quando a gente tem essa consciência do que é o outro lado. Como a gente se manifesta do outro lado. E isso é muito importante. Aqui a gente já consegue perceber muito das coisas. Começa a pensar, começa a analisar para você ver. Tem pessoas que chegam, né, com um olhar triste, fala que está tudo bem, está tudo alegre. Aqui a gente já consegue perceber algumas coisinhas assim. Ou tá aquele lá festando, alegre, sorridente, mas por dentro tá aquela tristeza, aquele vazio. A gente consegue perceber isso aqui já. Do outro lado, é muito mais claro essas coisas. Por isso a gente fala, você leva daqui o que você é, o que você mudou, o que você se transformou. Né? Porque aqui a gente tem essa condição, né, de dar essa mascarada. Só que não é legal também. E é fácil da gente perceber as coisas aqui. A gente não consegue as coisas, a vida não flui. Então, tudo que incomoda, tudo que a vida não flui legal, as coisas estão travando, é alguma coisa que as pessoas têm que mudar emocionalmente. Por quê? Mudando emocionalmente, muda a energia. Então tem questão que não vai para frente, começa a se autoanalisar o que precisa mudar dentro de você para as coisas fluir. Por quê? Porque no plano espiritual é assim que funciona. Você, lá sim dá para a gente perceber isso. O interior reflete para o exterior. Lá o que você se apresenta para fora. Então, vou dar um Natural, exemplo assim, ó. né? Se a pessoa se sente próspera, é uma energia, lá você vê nitidamente, no plano espiritual você consegue enxergar a pessoa próspera nitidamente. Então, por quê? Porque lá ela reflete o seu interior para fora. E lá é muito mais rápido a gente perceber isso. Então, uma pessoa que sente amor, lá é muito mais fácil de ver, né? De sentir o amor da pessoa, porque é o que ela toca, é o que ela fala, vem carregado com essa energia de amor. Aqui as pessoas escondem, fala que ama, mas não ama nada, né? E a pessoa também não percebe, porque estão tudo desconectado de si mesmo, né? Estão tudo muito com o foco para fora. O que importa é só para fora. Não perceberam ainda que as mudanças que acontecem fora, seja financeiro, relacionamento, na saúde, depende do que ela tem dentro dela. Depende do que ela cultiva dentro. Qual é a energia que tem dentro? Qual é o sentimento? Quais são os pensamentos? Né? As conversas que vocês têm, qual é o teor da
conversa? Qual é a qualidade da conversa? É nesses pequenos detalhes que a gente vê o que a gente vibra, que energia a gente está vibrando. O teor das conversas é uma conversa animada, é uma conversa otimista, vem com carinho, vem com amor, vem com alegria, vem com a energia da prosperidade, de querer crescer, de querer ajudar o outro. Esse é o teor, é a qualidade das palavras que saem, da nossa boca. Ou a gente vive falando do que está acontecendo no mundo, que é só guerra, que é destruição. É isso que você vibra. Então, a gente tem que tomar cuidado isso e começar a mudar essas coisas. Porque se a gente quer lá fora algo melhor, começa aqui dentro. Começa aqui dentro. Quando a gente entra a estudar a fundo espiritualidade, como a gente falou, tem as colônias espirituais, né? Tem o nosso lar, né? Que foi feito um filme, que é muito legal, que a gente tem uma ideia de como é que funciona. Tem outras, né? Tem outras colônias. Então, colônia Nosso Lar, tem colônia Aruanda. Se a gente começar a pesquisar esses nomes, vocês vão ver que interessante que é, né? Colônia Nosso Coração. Por que eu estou falando dessas 3 colônias? Porque cada uma tem uma vibração diferente. A pessoa que vibra, né, conforme vibra a colônia Nosso Lar, ela não vai na colônia Nosso Coração, porque as vibrações são diferentes. Ou seja, o que ela pensa, o que ela sente, não condiz com aquela colônia. Então, olha como que o universo é. Né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que nessa colônia que a gente está falando do Nosso Coração, a vibração lá é altíssima. É só amor. Todo mundo. Amor incondicional, fraternidade, um ajuda o outro, certo? Lá não tem o que a gente vê por aqui, tipo fofoca, essas intrigas, esses conflitos. Lá não tem nem pensamento, nem sentimento. Não tem isso. Na colônia Nosso Lar já tem, já pode ter, porque a vibração é mais baixa, é diferente. Então, as pessoas que, olha o que a gente vai falar aqui, ó, as pessoas que gostam de dar uma fofocada, né, que têm sentimentos ainda que prejudicam os outros, que sente raiva, que sente ciúme, essas pessoas nessa vibração, por exemplo, vão na Nosso Lar, na colônia Nosso Lar. Elas não podem ir nessa outra colônia que a gente falou, do Nosso Coração, porque lá a vibração é diferente. Então, estão entendendo como é que o universo funciona? Aqui a gente consegue ver isso. Só que aqui a gente está tudo misturado. E muitas das vezes a gente está misturado dentro da nossa família. Dentro da nossa própria família. Na nossa família não tem pensamentos diferentes? Um concorda com uma coisa, outro concorda com outra, e assim vai. Vou dar um exemplo assim, ó, bem simples. Pega time de futebol. Né? Por exemplo, o time do Palmeiras é uma vibração. O time do Flamengo é outra vibração. Então, quem gosta de Flamengo, vai no Flamengo, não vai no outro. Aqui a gente já consegue ver isso. No plano espiritual, é muito mais intenso isso. Por isso a gente tem que mudar agora. Aqui que é a hora de mudar. Não deixa para depois. A hora da mudança é agora. Então, é o que fala, é o que pensa, é o que sente. Tudo isso vai chegar numa vibração sua. Né? Então, pode ver, nas conversas que a gente tem com as pessoas, cada um pensa de um jeito diferente. Umas concordam, outros não concordam. Tá tudo certo. Né? Mas dentro de todo esse parâmetro, como que cada uma vibra? Né? Tem gente que às vezes você conversa com a pessoa, você acha, nossa, que pessoa bacana, maravilhosa, mas qual que é o sentimento dela? E
às vezes tem outro lá que você não dá nada para a pessoa quieta, jogada no canto e tal, mas tem uma vibração maravilhosa, tem um coração gigantesco. Só que, como a gente fala aqui, ó, o corpo físico esconde muitas coisas. E tudo tem um porquê, né? Mas para o universo, o que manda é a vibração, é o coração da pessoa. E repetindo, se a gente quer mudar alguma coisa fora, a gente tem que mudar a nossa vibração. Não tem como ser diferente. Fazer a transformação efetiva, né? Porque o que você tem dentro, as coisas de fora se transformam. Mas a gente sempre repete, não é do jeito que a gente imagina as coisas. A gente tem que estudar como é que é a realidade dessa transformação. E Como nem é que é a realidade? muitas vezes não é como a gente quer também, né? Sim. É como que tem que ser. Por isso que a gente fala muitas vezes aqui. Quem que sabe o que é o melhor para a gente? É quem planejou a vida da gente. E a vida de todo mundo. É Deus. É Deus. Querendo ou não, ó, vou falar um negócio aqui, ó. Jesus, tá? Quando Jesus encarnou na Terra, quem que planejou a vinda dele aqui? Foi Deus, e planejou daquele jeito. Deus planejou daquele jeito. Tinha que passar pelo que ele passou para que a mensagem tocasse o coração das pessoas. E deu certo, porque as mensagens dele estão vivas até hoje. Então, com uma visão espiritual das coisas, você começa a entender que Deus fez o melhor para quem? Para todo mundo. Então Deus planeja a minha vida, ou melhor, para quem? Para mim? Não, para todo mundo. Deus planeja a tua vida para ser melhor para todo mundo. Então, o conhecimento espiritual, essa expansão de consciência, faz com que a gente comece a compreender essas coisas. E você vai chegar na seguinte conclusão, que é o melhor. É o melhor para a gente. É como Deus planeja as coisas. Porque ele tem a visão do todo, realmente. A gente não tem. A gente enxerga malemar, né, o que está na frente do nosso nariz, então é lá. Então, a expansão de consciência, a gente começa a ter essas percepções. E o mais bacana de tudo é que a gente pode usar na matéria aqui essa percepção. Não é proibido, não. Quanto mais espiritualizado a gente fica, melhor a gente vive aqui na Terra, no plano físico. Porque a gente começa a perceber coisas que a gente não via antes, a gente para de fazer besteira, a gente para de tomar uma decisão errada para tudo. Para tudo. Por quê? Porque tudo tem que crescer, tudo tem que fluir, tudo tem que evoluir. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Você acha que Deus quer que o país quebre, por exemplo? É claro que não. É claro que não. Então, as pessoas espiritualizadas, que têm conexão com Deus, vão tomar as melhores decisões, mas tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que estar na mesma vibração. Deus quer o melhor para todo mundo, só que as pessoas tomam as decisões muitas vezes por conta delas, e está tudo bem. Chama-se livre-arbítrio. É livre-arbítrio. É igual a gente falou lá, você faz o bem ou você faz o mal? É livre-arbítrio. Mas eu não sei o que é o bem, não sei o que é o mal. Então aprenda, busca. Busca que você vai saber. Deus vai te dar. Deus vai te dar o conhecimento, Deus vai te dar a habilidade de você fazer as coisas o melhor que tem. Te apresenta, né, Rafa? É lógico. Ó, quantas coisas a gente vê
E agora a gente vai falar da questão de material mesmo, questão da matéria aqui. Mas quantas coisas a gente vê as pessoas fazendo, as coisas mal feitas e por negligência. Não faz sentido. Por quê? Porque se a gente está espiritualizado, conectado com Deus, a gente não precisa fazer isso para ter lucro ou sei lá o que as pessoas pensam, essa ganância à toa. Não precisa. Por quê? Porque Deus vai te dar as ferramentas que você merece. Preste atenção nisso. Te apresenta, né? As ferramentas que você merece para o teu sucesso. Só que o que acontece com o ser humano ganancioso? Ele quer um sucesso que no momento não é dele. É aí que as pessoas começam a se perder. Então, Deus sabe como planejar as coisas. Se nessa vida o sucesso que eu imagino não é para mim, porque não é o meu momento, porque eu vou me perder. Eu não estou preparado para aquilo às vezes. E a gente vê isso aí. Ó, né? Quantos famosos, porque é famosos a gente tem mais contato, né? Quantos famosos não se perderam em drogas, bebidas? Por quê? Porque quiseram sucesso a todo custo e talvez não era o momento deles ter aquele sucesso daquele tamanho. Eles se perderam. Então, tudo isso que toda essa reflexão, quem que traz para a gente? A espiritualidade. É a expansão de consciência que traz toda essa sabedoria. Né? Então, qualquer um pode ser sábio, basta querer ter expansão de consciência. Como é que o universo funciona? Como é que eu busco isso? Se conhecendo, estudando. É aquilo que a gente fala. As pessoas às vezes estuda querendo só questão material, né? Claro que faz parte. Só que quando você estuda questão espiritual, facilita o entendimento, facilita o conhecimento das questões materiais. Fica mais simples. Tem um porém nisso, né, Rafa? A pessoa, quando entra nessa consciência, ela já não tem mais essa sede de fazer as coisas focada no externo. Ela já faz isso com uma consciência diferente. Ela consegue doar amor dentro daquilo que ela faz com uma energia diferente. Ela se entrega para aquilo de uma forma diferente. É a forma de viver, é a forma de sentir, é a forma de trabalhar. Muda. Querer é diferente. Já não é mais aquele querer com aquela coisa do externo ter que aparecer, do que você tem que fazer qualquer coisa para que aquilo aconteça. É diferente, a energia é diferente. A sua consciência traz uma leveza em tudo que você faz, dentro do que você faz. E a gente consegue ter um entendimento maior disso. E clareza, né, Rafa? Que é o mais importante. É você ter clareza dessas coisas. Então, muitas vezes as pessoas acham que ser espiritualizado, as pessoas confundem humildade com pobreza e miséria. Tem nada a ver. Exatamente. Ó, uma pessoa espiritualizada, ela pode ser bonita, rica, atlética, saudável. Ela é espiritualizada, não tem nada a ver com a matéria. Mas também ela pode ser pobre, viver com seus recursos simples ali. Mas humildade é outra coisa. Pessoa humilde é um sentimento. É uma pessoa que
sabe se pôr o que ela é. Humildade não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. É um sentimento, é uma virtude do espírito ser humilde. Humildade é você servir primeiramente ao Criador, depois é o que Ele nos oferece. Né? Um dos grandes impasses que as pessoas inconscientemente, né, não querem se conectar com Deus para ter as coisas, é porque Deus vai fazer a gente trabalhar para todos. É para a evolução da humanidade. Não é para o meu egoísmo. Então, por isso que a gente fala tanto do ego. Uma pessoa egoísta, ela não consegue ter essa expansão de consciência, ela não consegue ter essa conexão. Porque todo esse todas essas ferramentas, toda essa percepção, ela vai querer usar só para ela. Só que essa expansão de consciência, quem vai te dar é o próprio Criador. Só que ele vai te dar para você fazer a diferença para todos. Essa humildade traz junto a sabedoria, né, Rafa? A sabedoria vem dessa humildade. Porque você está aberto. Só que as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou ajudar os outros e não vou curtir? É muito pelo contrário. É aí que você vai curtir a vida, ajudando os outros. As pessoas não... É que as pessoas só têm uma visão materialista da coisa. Mas o sentimento, né, a vibração que brota do nosso espírito, não tem nada que pague. É totalmente diferente. Né? Você pega uma pessoa super espiritualizada, você acha que ela não é alegre, feliz da vida por estar fazendo aquele trabalho simples ali? Ela não está nem aí para o trabalho simples, porque ela está completa dentro dela. Né? E é o que a gente já falou aqui. Muitas vezes as pessoas sentem um vazio dentro, o que fazem? Querem compensar fora. Aí é ganância, é riqueza, é busca de bens e bens para completar aquele vazio. Né? Só que uma pessoa que já se espiritualizou não tem esse vazio. Para ela, tanto faz. E eu falo assim, tanto faz por quê? Porque ela está fazendo o que Deus planejou para ela. E se Deus planejou para ela vir humilde ali, né, simples, uma casinha mais pobre ali, mais tranquila, numa vida mais pacata, ele vai vir na maior alegria. Só que esse mesmo espírito, se Deus falar assim, o negócio é o seguinte, você vai ter que ir lá ser um governador, um presidente, você vai ter que botar o país na linha, ele vem também. Só que é diferente. É diferente. Ele não vai se corromper, ele já não vai ligar para os ganhos dele, ele vai vir para fazer a diferença. Então, ele está alegre, ele está feliz, ele está completo. E o que Deus mandar para ele, está tudo certo. Se tiver que vir andar descalço aí, passar fome, ele vem sem problema nenhum, porque o que importa é o que ele tem dentro. Aquela missão que ele recebeu, ele vai cumprir de bom grado. Que é isso que a gente falou ali, ó, o exemplo que a gente deu. Jesus, né? O espírito mais evoluído que pisou na Terra, né? Que até hoje Deus falou assim, você vai ter que ir lá e sofrer tudo aquilo. Ele falou, beleza, eu topo a parada. Para mudar a humanidade, é isso que a gente está falando. Ó. Quando você se conecta com Deus, tá? Com o Criador, as coisas que vêm para você, você pode usufruir do jeito que você quiser. Mas você vai fazer as coisas para mudar a humanidade. Mas como é que eu vou mudar a humanidade? É simples, é um sorriso com amor, é um bom dia com amor. Você já está mudando a humanidade. Você não precisa que a gente fazer. Dizer, né, Rafa? Pobreza e riqueza não tem nada a ver com o bolso. Tem a ver com o nosso espírito. Então, essa é a grande verdade, né? Exato. Então, é aquele negócio que a gente falou lá. Você vai fazer o trabalho,
Você não vai negligenciar o trabalho, você vai fazer bem feito. Né? Você vai trabalhar, vai vender comida, vai fazer comida para vender, vai fazer com amor, com carinho, vai dar o melhor de você ali, ó. É assim que você vai mudar a humanidade, não é fazendo grandes obras, esquece isso, mas é fazendo as coisas com energia, com conexão com Deus. E o que ele pedir para você, você vai fazer, de bom grado. Que é isso que a gente falou. Ah, Jesus tem que descer lá e botar uma mensagem para as pessoas lá, né? Você vai ter que mudar o planeta. Falar, beleza, eu topo, eu vou. E veio, e fez. E não reclamou. Se a gente pegar as mensagens dele, ele nunca reclamou daquilo. As pessoas têm que começar a ver essas coisas com mais profundidade. Então, o que ele passou ali já foi planejado para ele. E ele topou. Só que, e a gente? A gente não precisa passar por aquilo, mas o que foi planejado para nós, vamos É topar. aceitação, né, Rafa? Sim, Aceitação. vamos topar sem reclamar. Né? O que é eu poder ajudar meu vizinho, perdoar meu pai, perdoar minha mãe? Isso não é nada. E Deus pede essas coisas. Né? Dá um sorriso, dá um bom dia, oferecer uma ajuda. Coisas simples. Entre Mas tem que fazer as vir. coisas, né, Rafa? Entre fazer as coisas, fazer a melhor escolha dentro daquilo. Sempre fazer escolha sentindo amor, sentindo coração, sentindo a sua verdade. Porque a gente tem essa liberdade da gente escolher dentro de tudo que a gente faz, a gente escolher o melhor caminho para a gente. E o melhor caminho sempre é quando a gente olha para dentro da gente, a gente sente a nossa energia, a gente sente o nosso coração, a gente consegue olhar para dentro, sentir o que a gente precisa sentir, olhar para fora, sentir essa mesma energia. E a gente ter essa clareza, a gente está preparado para isso. É o que a gente fala, né? O autoconhecimento traz isso, você poder se analisar, você poder se conhecer, olhar para você com verdade, saber o que é que você sente, o que é que você pensa, o que você acredita. E fazer essas coisas com segurança, as melhores escolhas. Quais são as melhores escolhas? As escolhas que a gente faz com amor incondicional, com verdade. Porque quando a gente olha para o nosso coração, é a única coisa que a gente consegue fazer as coisas é com verdade. A gente transmite isso. Sabe uma coisa que é bem interessante? A gente conversa bastante com as pessoas, elas falam assim, eu tenho que mudar isso, que eu tenho que mudar aquilo, que eu preciso, sempre nisso, mas é sempre da boca para fora. Né? Sempre eu tenho que mudar, que sempre eu tenho que fazer, que sempre isso. Sabe o que é mais interessante? Quando você começa a estudar espiritualidade, que você ganha expansão de consciência, você não quer mudar nada. Você não quer mudar nada, você quer só estudar. Só que automaticamente você começa assim, a hora que você vê, você já mudou. Isso as pessoas não entendem. A hora que você vê, porque você vai estudando, a tua energia vai mudando. É isso que a gente fala. Quando você fala da boca para fora, a tua energia não mudou. Você quer, ótimo, um bom começo, né? Mas só quer da boca para fora, nunca vai a fundo. E quando a pessoa decide falar, não, vou estudar, eu vou me conhecer, né? E ela vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que a energia dela vai mudando aos poucos e ela vai começar a ter uma percepção maior das coisas, a refletir diferente, analisar as coisas. A hora que ela tomar conta por si, ela já mudou um monte de coisa. Ela já mudou um monte de coisa, já mudou o brilho dos olhos, já mudou o jeito de cumprimentar as pessoas, sem perceber muitas vezes. Claro que a gente começa a perceber a mudança e a gente vai gostando, né? Só que é isso. É a energia lá de dentro que muda, do nosso espírito. E aí
E tudo vai refletindo fora. muda também, né, Rafa? É isso que você acabou de falar. Fora também começa a mudar. A gente, né? As nossas atitudes, as nossas escolhas começam a mudar. A gente começa a cuidar melhor das coisas, porque isso também é evolução espiritual. Você cuidar do teu corpo, você cuidar da tua casa, você cuidar do teu jardim, também é evolução espiritual. Ali também tem vida. Dentro da Sempre. tua casa tem vida, dentro do seu jardim tem vida. O teu corpo tem vida, tem vida. Não se engane, para o universo, as bactérias que estão no teu corpo são de suma importância. Tem vida ali. As tuas células têm vida ali. Para o universo é muito importante. Então você começa a cuidar do teu corpo, você começa a cuidar das coisas de fora. Quando você muda a tua energia de dentro, você começa a ver diferente as coisas. E as coisas começam a tomar rumo. As coisas começam a se encaixar. As coisas começam a fluir diferente. Coisas que você estava batalhando muito tempo para conseguir, consegue mais fácil. As coisas vão se encaixando. E, e é engraçado, né, Rafa, que a gente não precisa forçar nada. É como a gente costuma falar, que você acabou de falar, né? É como um grande quebra-cabeça. A gente se encaixa, a gente não precisa forçar nada. A gente não precisa querer caber em espaço que não é da gente. Você só vai caber porque o Criador fez tudo perfeitinho. Você só vai caber ali onde é o seu lugar. E nenhuma outra peça encaixa ali, a não ser você mesmo. E a gente ganha essa consciência. Então a gente perde também essa vontade de querer se encaixar aonde não é pra gente. Entendeu? A gente fica em paz com isso, porque a gente sabe que o nosso lugar é nosso, é onde a gente precisa estar e tá tudo bem. E a gente fica feliz com isso, da gente estar onde precisa estar, com a energia que a gente precisa estar e o entendimento de que nada é por acaso, nada. Cada momento é um momento e aquele momento é o momento certo e tá tudo bem. A gente fala muito das coisas boas, né? Mas as coisas que não é tão boas da visão materialista nossa, a gente também passa de um jeito diferente. A gente começa a compreender as dificuldades e a gente começa a enfrentar essas coisas de E um agradecer, né, otimismo, Rafa? E agradecer também, né? Até né? por isso. E a gente ganha um ânimo diferente, né? Porque a gente começa a enfrentar essas coisas com mais otimismo, com mais força, porque a gente sabe que aquilo é para o nosso aprendizado. Nada é em vão. Alguma coisa das dificuldades, dos nossos desafios, é para o nosso crescimento. Só que assim, a gente não pode ter uma visão materialista disso. A gente tem que começar a ter uma expansão de consciência do plano espiritual. A gente tem que começar a entender isso. Por quê? Porque aí as coisas fazem sentido, as coisas se encaixam. Né? Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade agora, né, que o aprendizado vai ter resultado na próxima vida, na próxima encarnação. Deus planeja as coisas para a eternidade. Levem isso. Deus planeja as coisas para a eternidade. Ele já sabe quem a gente vai ser daqui a milhões e bilhões de anos. Só que para daqui a milhões e milhões de anos você ser, né, aquele espírito evoluidíssimo, você tem que passar pelo desafio de hoje. Aquela dificuldadezinha ali
vai te dar aprendizado para você ser o que você vai ser daqui milhões e milhões de anos. Deus planeja as coisas dessa forma. E quando a gente ganha expansão de consciência, entende isso, a gente deixa de ter muitas coisas, tipo ansiedade. Ansiedade vai embora nessas horas. Ah, você não tem mais certas preocupações com o que vai ser, o que vai acontecer, porque dentro de você tem a certeza do que está acontecendo com a tua vida e com o planeta, está tudo sob controle. É para ser assim. Né? Agora a gente está lá. É o que é. Agora a gente está vendo lá a guerra de novo, né? Mas é para ser assim. Aquele pessoal escolheu aquilo. E está tudo certo. Só que a gente aqui de fora tem que ser... tem que ter sabedoria. A gente não pode entrar naquela energia. Então a gente não pode criticar a guerra, a gente não pode falar mal, a gente não pode torcer para ninguém, a gente não pode falar dos inocentes porque não tem ninguém inocente, nem criança. A espiritualidade explica isso de forma absoluta. Não tem ninguém inocente. Tá onde tem que estar, fazendo o que tem que estar fazendo, acontecendo o que tem que estar acontecendo. A gente que está aqui de fora não pode entrar nessa mesma vibração deles lá. O que a gente faz? Amor. Emana amor para aquele povo. Quer ajudar eles na guerra? Emana amor. Sente amor por eles, compreenda eles. Aí você está ajudando. Ora por eles, pede a Deus que ajude eles. Aí você está fora daquela vibração e ajudando ao mesmo tempo. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer na hora do desencarne das pessoas. É a mesma coisa. A gente não pode estar na mesma vibração. A gente tem que estar mais elevado, vivenciando aquele momento, né? Mas não participando energeticamente e ajudando. Se a gente começar a fazer isso, esse planeta muda rápido. Ou seja, a gente vive aqui, sai fora de toda essa loucura, de todo esse caos que as pessoas estão vivendo aí fora, e ainda ajuda eles. Porque a gente vai estar numa outra frequência, numa outra vibração. Então, a maneira de ajudar as pessoas é isso, expandindo a nossa consciência, entendendo o que está acontecendo. Né? E tudo tem um porquê e um propósito para cada pessoa. Pode ver, a gente dá exemplo assim, mas uma coisa que ficou muito famoso, acho que a gente já falou aqui, que é aquele avião que caiu dos jogadores, né, de Santa Catarina. Gente, o avião caiu, 2 sobreviveu. 2 sobreviveu. Dentro de tantos, 2, por quê? Porque tinha que ser assim. Quem tinha que sobreviver, sobreviveu. Quem tinha que morrer, morreu. Estava planejado, estava tudo certo já. E teve um lá, acho que até era filho de um deles lá, nem estava com a passagem paga, não entrou no avião. Aconteceu não sei o que lá. Então, é para a gente entender como é que a espiritualidade ela trabalha dessa maneira. O que é teu e não tem quem te tire. De bom, de ruim, que a gente acha ruim porque não é, que se tiver que passar, vai passar. Seja aqui, seja onde for, não tem lugar, você vai passar. Se for pro teu aí que tá, ó, se for pro teu aprendizado, pro teu crescimento, pra tua evolução, você vai passar. Para algum entendimento, né, Rafa? Uhum. Então, é isso que a gente fala. Agarra o que é teu, aceita e faz o teu melhor para superar aquilo, né? Com otimismo, com alegria, né? Junte forças lá de dentro e supera, sem reclamar, sem se queixar. Agradece. Porque a dificuldade, ela vai passar. Mas ela vai passar
leve, suave ou não. É uma escolha que a gente faz. A gente tem que entender quais são as nossas escolhas. Então, já está planejado para me passar certa dificuldade. Aí eu escolho passar de boa ou passar sofrendo. Essa é a nossa escolha. E tudo O que traz já... um entendimento, né, Rafa? Tudo traz um Sim, entendimento. É uma doença, é tudo, tudo, tudo. tudo. A gente precisa parar e falar o que está, onde Qual é... eu preciso melhorar, o que eu preciso enxergar diante disso. E começar a ter consciência dessas coisas, o porquê disso. Não para julgar, mas para ter um entendimento. Às vezes a pessoa pede, né? As pessoas pedem. Pede amor, pede força para Deus, pede perdão. Como que Deus trabalha? Como que a espiritualidade trabalha? Ela vai te dar amor, mas ela vai te dar a chance de você amar. Esse é o aprendizado. Não adianta você pedir amor, você vai ter que amar. Esse é o aprendizado. Não adianta Você você está pedir perdão. preparado para isso? Não adianta você pedir perdão, você vai ter que perdoar. Então, a espiritualidade vai reunir eventos para você passar por isso, para aprender a perdoar, para aprender a amar. Então, todos os nossos eventos são para algum aprendizado. Ter compreensão e a aceitação, né? E assim, são mínimos. Aquele ciúminho, bobinho, tem que mudar. E Deus vai, a espiritualidade vai colocar eventos para você ter aquele ciúminho para você mudar. Aquela invejazinha branca que as pessoas falam, tem que mudar. Você tem que superar isso. Então, tudo que for impedimento para a gente evoluir, ganhar evolução, se elevar, a gente tem que superar. E aí, qual que é esses impedimentos? É as nossas paixões humanas. A gente tem que superar nossas paixões humanas. Que paixões humanas? Ganância, inveja, ciúme, raiva, ódio, vingança, arrogância, maledicência, essas coisas humanas a gente tem que superar. Se a gente tem um pouquinho, tudo bem, mas a gente tem que saber que é para a gente superar. Aprender a olhar Então, para isso. então, muitas vezes a pessoa fala assim, ai, eu não quero ter raiva, mas eu tenho, mas eu não quero ter. Então, esse não querer ter, ela está reprimindo aquilo. Não mudou nada. Ela só está escondendo. Aqui é muito tranquilo de esconder, como a gente já falou. Então, se a pessoa fala assim, poxa, senti raiva lá, aceita aquela raiva, e aí começa a transformação, esse é o ideal. É a gente olhar, aceitar que a gente tem, ou seja, aceitar quem a gente é no momento, e aí a transformação começa. Então a gente tem que mudar todas as nossas paixões humanas, nossos vícios. Que vício? Porque a gente, como ser humano, a gente tem uma falha muito grande. A gente gosta, o que é bom, todo mundo quer mostrar, né? Nossa, é fácil, é gostoso, mas a gente também precisa olhar para essas coisinhas, esses pontos negativos que a gente tem, até para a gente poder transformar, né? E a gente pode fazer isso. A gente tem esse poder, é o único poder que a gente tem, é sobre nós mesmos, de mudar essas coisas, de transformar isso na gente. E quando a gente ganha essa consciência de fazer isso, você sabe que você pode ir além de qualquer outra coisa. Quando você começa a trabalhar em você mesmo, o que você não gosta, o que você não acha legal. Porque através
disso é que você ganha a confiança e a segurança de falar não. É errado, tá errado, não gosto, não quero, tá tudo bem, é meu, mas eu posso mudar a energia disso. Eu posso mudar a forma de sentir, a forma de me comportar diante disso, dessa situação, desse ponto que não me é favorável. Eu posso melhorar ele, botando outra energia diferente, uma energia positiva em cima. Eu posso transformar, só eu posso transformar. Não adianta eu ver algo do Rafa, porque o que eu vejo no Rafa não é do Rafa, é meu. Então eu preciso transformar isso em mim. Quando eu mudo isso em mim, eu mudo a forma que eu vou olhar. E é muito importante isso, esses pontos, a gente olhar com a mesma energia que a gente olha para os pontos positivos, a gente olhar para esses pontos negativos que a gente não gosta. Saber ter consciência que a gente tem, que ele faz parte da gente, mas que a gente tem o poder de transformar aquilo, de dar uma energia diferente. Então, a gente tem que mudar as nossas paixões humanas, os nossos vícios, tudo quanto é vício a gente tem que superar, seja o cigarro, seja o álcool, seja o vício de falar mal dos outros, seja o vício sexual, seja o vício de trabalhar, ser escravo do dinheiro, todos esses vícios a gente tem que superar. Por quê? O vício gera uma energia pesada. Uma energia pesada. Uma energia pesada fica preso aonde? Na terra. Você não vai para a colônia Nosso Coração, você não vai para a colônia Nosso Lar, se você está apegado aos vícios. Né? Ou seja, o vício te domina, você não consegue ficar sem aquilo. A gente tem que começar a trabalhar essas energias para superar isso, porque senão a gente fica preso, né, no plano físico, depois do desencarne. Esse que é o detalhe. Depois do desencarne, a gente fica preso aqui, porque a gente está viciado. É uma energia pesada, não sobe, não se eleva. E a gente tem que se elevar. Por quê? Porque lá no nosso lar, no grande coração que a gente fala, qual que é a energia que predomina lá? Amor e fraternidade. Todo mundo é amoroso, todo mundo é fraterno, um ajuda o outro. Lá é essa vibração que predomina. Só para as pessoas entenderem. Se chegar lá uma pessoa arrogante, destrói com a cidade, de tão forte que é a energia. Então, não pode. Sabe? Quando você estuda espiritualidade, você começa a entender isso. Se tem um fofoqueiro lá que faz maledicência das pessoas, destrói a cidade, porque a energia lá, ela é mais suave, ela é leve, é amor e fraternidade. Um ajuda o outro. Imagina uma pessoa fofoqueira lá, fazendo maledicência para todo mundo, arrogante, destrói a cidade, destrói a colônia, de tão forte que é essa energia. É que nós, encarnados, aqui a gente não tem noção da força da energia, do pensamento, do nosso sentimento, a gente não tem noção. Só que lá a gente vai ter noção da intensidade que é aquilo, né? Mas qual que é a forma da gente entender? É trazendo esses conhecimentos. Uma pessoa, numa colônia, que é uma cidade, né? Pega uma cidade gigantesca, né? Com milhões de habitantes aí, 10 milhões, 15 milhões de habitantes, que é só amor e fraternidade. Se chega lá um arrogante, um fofoqueiro, umzinho, o tamanho que a energia que elas não se cruzam, destrói aquela cidade. Por isso que não entra. O universo é sábio, cada um na sua frequência, cada um
na sua frequência. Por isso que a gente está falando. As pessoas viciadas às paixões humanas não conseguem, não conseguem evoluir como teria que ser. Ficam presas aos vícios aqui mesmo. Porque tudo é energia. Então, aonde Aquilo que a gente que... falou lá no, aquilo que a gente falou lá no começo, né, Rafa? É quando acontece de ter espíritos presos em ambientes. Não consegue. Sim. Vamos supor, compra uma casa, lutou tanto para ter aquela casa, se apegou tanto ali. Na hora que desencarna, ele não quer sair dali, ele quer ficar ali. E muitas vezes fica no ambiente. É quando acontece o povo falar porque a casa é mal assombrada. Não é, o espírito está ali porque ele está apegado Apegado. ali. E aí não evolui, né? O espírito não involui, mas ele estaciona. Então, esse espírito está estacionado. Quantos anos vai perder ali? Né? Preso numa casa que não é mais dele, não faz parte nem da vida dele mais, mas está apegado, porque é energia. Né? Então, para a gente poder alçar voos maiores, a gente tem que mudar a nossa vibração. E e, e qual que é a única vibração que realça voo? É o amor. Esquece o resto. Só ama. Tudo se ajeita. Mas é o amor em primeiro lugar. Amor por você mesmo, amor pelas pessoas, amor pelas coisas. Começa a amar. É a única coisa que alça voo pra gente, no espírito. É o amor. É a única coisa que a gente leva. O amor. Mas é o Quando a amor gente tem sem apego, né, Rafa? É aquilo que a gente fala. É o amor sem apego, sem posse. Porque o verdadeiro amor, ele liberta, ele é libertador. Ele não prende, ele não te deixa, não te trava. É isso que a gente precisa ter a consciência também. É o amor incondicional, que é o amor que liberta, te faz crescer, te faz prosperar, te faz voar, alçar voos que você precisa. E a gente precisa estar dentro disso bem consciente, porque as pessoas classificam hoje em dia amor por apego, pertencimento, porque é meu, porque é isso, porque é aquilo. E a gente sabe que não é isso. A gente precisa ter consciência do amor divino, que é o que a gente fala, que é o amor que liberta, que é o que te dá oportunidade de você ser o que você precisa ser diante da vida, diante das pessoas, e você transcender tudo isso. É você viver com dignidade o seu espírito. É você saber de fato quem você é. E você não ter vergonha, nem ter medo de ser o que você veio para ser e, sabe, deixar claro, porque é o que você é. E você é feliz de ser o que é. Não importa qual a circunstância, nenhum momento, mas você saber quem você é. Você estar feliz dentro daquilo. E saber quem rege isso tudo. É ganhar essa consciência, trazer essa consciência para si e estar feliz. Amar isso como é. Essa é a sacada. É o entendimento, a aceitação de como você é.
E que você não está só, nunca está só. Está sempre sendo observado, seja aqui, ali, aonde for. E que você não precisa carregar uma armadura, porque por mais que você se esconda, sempre vai ter alguém te olhando, te vendo exatamente como você é. E a gente ter clareza disso. E a gente ficar em paz com isso também. Então, as coisas que a gente tem que se libertar, né, para que a gente possa passar para o outro lado de uma forma mais tranquila, é o apego, é as nossas paixões humanas, culpa. A gente tem que parar de se sentir culpado das coisas. Errou? Errei. Vou fazer diferente. Mas não se culpa. Porque a culpa gera uma energia muito pesada. Então, essas coisas que geram energia pesada, a gente tem que superar, tem que se libertar delas, tem que jogar fora. Medo. Medo, a gente tem que começar a não ter mais medo das coisas. E aonde que a gente ganha a coragem para isso? Entendendo como é que o universo funciona. A gente perde o medo. Ah, medo para quê? Se tá tudo. Se a gente está sendo amparado, a gente tem controle, está tudo planejado, não precisa ter medo das coisas. Então, medo, culpa, os nossos vícios, as nossas paixões humanas, tudo que a gente. O apego. Então, todas essas coisas é sentimento, gera energia. E isso traz transtorno para a hora que a gente passar para o lado de lá, para qualquer um. Então, a gente está trazendo essas coisas para as pessoas começar a superar essas coisas. Para que as coisas comecem a ficar mais leve na vida da gente. O desafio, a dificuldade seja mais leve. E fica. Pode ter certeza. Se a gente começar a olhar diferente, as coisas ficam mais leves, mas muito mais. Suave. Sabe? Elas entram num fluxo assim que, por mais difícil que as coisas sejam, tá dando certo. Você percebe, uma percepção, tá dando certo. Não foi agora, tá indo, tá, daqui a pouco vai. Só que a gente tem que o quê? Jogar tudo que pesa nos nossos ombros, deixar embora, se libertar dessas coisas. Acho que deu, né? Mais alguma coisa? Não, acho que não. Então é isso. Ter sempre tem, né? Mas Deixa a gente Chama para outra. deixar para outros momentos, né? Outras lives. Isso aí. Então, obrigado, gente, pela participação. Obrigado pela presença. Tenham uma boa noite. E é isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.